modelo de nossa cultura atual certamente não é o melhor modelo. Precisamos quebrar alguns paradigmas em relação à nossa maneira de pensar e agir. Precisamos de uma nova cultura. Mokichi Okada, cuja filosofia está fundamentada nas leis da natureza, que é a lei do universo, a vontade de Deus, a verdade, criou o Jorei, desenvolveu um método de agricultura natural e cultivou o belo, como as 3 colunas de uma nova cultura, consolidada na verdade, no bem e no belo. Jorei. A estimativa de vida biológica humana está em média entre 60 e 70 anos. Mas, na verdade, o homem possui condições de elevar naturalmente esse tempo de vida para 120 a 140 anos. Mas por que isso não acontece? Primeiro, porque o homem herda geneticamente fatores alterados dos seus ancestrais. E segundo, porque age de forma antinatural, ou seja, em discordância com as leis da natureza. Quanto maior a discordância, maior é a possibilidade de existência de danos ao organismo e a ocorrência de doenças. O corpo mantém um trabalho constante de absorção e aproveitamento de nutrientes que recebemos pela nossa dieta alimentar. E, consequentemente, apresenta um trabalho de eliminação de toxinas e de resíduos não necessários ao corpo. Quanto maior o acúmulo dessas toxinas no corpo físico, maior será o dano para esse organismo, começando a existir então doenças como, por exemplo, hipertensão, diabetes, reumatismo, insônia, depressão e tantas outras doenças que são conhecidas na atualidade. Existe, pelo conceito da medicina holística, o corpo físico, material, perceptível, e existe um corpo energético, espiritual, sensível. Na verdade, quando acontece algum dano no corpo físico, existiu anteriormente um desequilíbrio no corpo energético e espiritual. Por isso, muitas vezes, não adianta fazer um tratamento exclusivamente físico. É necessário o tratamento energético espiritual para que aconteça um equilíbrio total, um equilíbrio global do corpo humano. Mokichi Okada desenvolveu um método denominado Jorei, que tem como ação principal a harmonização desse corpo energético espiritual. Em consequência desta harmonização, a capacidade de eliminação de toxinas do corpo físico aumenta, fazendo com que aumente a força natural de recuperação do organismo. Nós observamos na prática e no acompanhamento de pessoas que recebem Jorei uma mudança significativa no seu estado emocional. Elas passam a ter mais tranquilidade, passam a perceber as coisas de uma maneira mais ampla. Harmonizam suas vidas e o reflexo disso se dá no seu corpo físico. Ocorre uma maior liberação de endorfina, que é o hormônio da felicidade, aumento da imunidade, aumento de ondas alfa no cérebro, fazendo com que o corpo trabalhe de forma mais equilibrada. Então, com essa observação e nossa avaliação com as pessoas que recebem Jorei, nós podemos dizer claramente que o Jorei é o método que cria harmonia, que cria felicidade e que traz às pessoas saúde verdadeira.
Agricultura natural. Até a década de 40, a agricultura ainda demandava muito pouca utilização de insumos. Entretanto, com o fim do confronto mundial da Segunda Grande Guerra, a Europa arrasada dedicou-se à pesquisa e à produção de fertilizantes químicos para atender rapidamente às necessidades de alimento em volume. Por sua vez, o parque industrial bélico ocioso, com o fim da guerra, foi convertido para a fabricação de fertilizantes químicos e agrotóxicos. O que o homem não percebeu é que a utilização de fertilizantes químicos ao longo do tempo provocou o enfraquecimento do solo. Com o seu enfraquecimento surgiram-se as pragas e as doenças. Para combatê-las, então, passou-se a aplicar sistematicamente os agrotóxicos. Com o consumo constante de alimentos cheios de agrotóxicos, a saúde da população deteriorou-se barbaramente. E isso é percebido pelo aumento dos índices de câncer, queda da fertilidade, surgimento de anomalias orgânicas e outras. A semelhança do processo que ocorreu no solo aconteceu no organismo animal. A utilização de substâncias sintéticas com a finalidade de acelerar o crescimento do animal para se obter maior rendimento e produtividade, resultou na necessidade de se aplicar uma grande diversidade de medicamentos na tentativa de remediar o enfraquecimento do seu organismo, comprometendo assim a qualidade da carne. Reverter esse quadro na produção de alimento é o grande desafio da humanidade doravante. O exercício da agricultura natural fundamentalmente inicia-se na postura e no sentimento das pessoas que produzem e ou consomem os alimentos, podendo se dividir em dois focos: o produtor e o consumidor. O produtor deve assumir sua nobre missão de produzir alimentos com responsabilidade e com a consciência de seus reflexos sobre as pessoas que irão consumi-los. O consumidor, por sua vez, deve reconhecer e cultivar o sentimento de gratidão pelo empenho do agricultor no cumprimento de sua missão. Como consumidor, deve assumir um papel ativo na motivação dos produtores, praticando o consumo consciente e preferindo os alimentos naturais. Belo. A verdade e o bem são coisas espirituais, mas o belo expressa-se por meio de formas, elevando o espírito do homem pela sua contemplação. Você gostaria de ver o mundo assim, sem cor, ou prefere ver o mundo colorido? Se a arte não existisse, a vida seria seca e sem sabor. Nesse sentido, ela não é apenas um deleite dispensável, mas a própria vida. O belo não é simplesmente uma situação individual, mas algo que causa uma sensação agradável às pessoas. Na verdade, é uma espécie de boa ação. Você é artista? Uma boa pergunta, não acha? Alguém pode pensar, não pratico nada ligado à arte. Mas será que você não a pratica no seu dia a dia? Por exemplo, na sua casa, como você arruma a mesa? Será que coloca as panelas na mesa? Ou você arruma com arte utilizando aquela linda travessa? Esse pequeno toque muda, não muda? Muda até o sabor. Será que há diferença entre tomarmos um bom vinho numa taça de cristal ou naquele famoso copo de massa de tomate ou requeijão? Qual será melhor? Precisamos cultivar o senso de belo em tudo o que fazemos.
Naturalmente, as palavras e as atitudes do homem devem ser belas. Da expansão do belo individual nasceria o belo social. Isto é, as relações pessoais se tornariam belas. Mokichi Okada praticou o belo de diversas maneiras e propõe algo muito simples, que todos podem começar a praticar. O cultivo e a distribuição de flores é uma excelente forma de propagação do belo. Ele afirmou: nosso objetivo é adornar com elas todos os lugares e classes sociais, colocando-as à vista de qualquer pessoa. Se chegarmos ao ponto de existirem flores onde quer que haja pessoas, a força para tornar ameno este mundo infernal será bem grande. Que tal começar agora? A adornar com flores os ambientes de sua casa ou do trabalho. O belo precisa ser muito enriquecido, pois a consciência do belo é o que de melhor existe para a elevação dos sentimentos humanos. Praticando o Jorei, alimentando-se com alimentos naturais e cultivando o belo no seu dia a dia, certamente você estará consolidando em sua vida as 3 colunas da verdadeira saúde, da prosperidade e da paz.